ter somente um ponto de iluminação central aí no seu espaço, apesar de ser bem comum, é um grande equívoco. O vídeo de hoje é sobre iluminação e eu vou te mostrar algumas outras formas de você criar iluminações aí para o seu espaço sem fazer grandes reformas e nada de quebra-quebra. Oiê, eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta e hoje a gente vai falar sobre iluminação. Aquele ponto central de iluminação no seu espaço é muito comum deixar somente aquele ponto ali, mas é um grande equívoco também, porque somente esse ponto central não é capaz de ali ser eficaz com todas as atividades que você vai ter no seu espaço. Por mais que seja ali uma sala onde você quer só relaxar, você precisa de ter alguns outros pontos ali auxiliares, mesmo que sejam apenas decorativos também, para criar um cenário, para criar ali um aconchego e uma sensação de relaxamento maior quando você estiver usando esse ambiente. E aí, eu sei também que tem muita gente que já construiu e aí seria mais transtorno ainda ter que quebrar ou ter que fazer um rebaixamento de gesso para criar mais pontos de iluminação. Muitas vezes até não é possível fazer esse rebaixamento de gesso se você tem um pé direito, né, que é a altura do seu ambiente muito baixo, então de repente não é tão vantajoso você perder ali 12, 15 centímetros com o rebaixamento do gesso, porque aí o seu ambiente vai ficar bem achatado. Então muitas vezes não vai ser possível você fazer ou o rebaixamento de gesso ou fazer ali aquele transtorno, né? Porque querendo ou não gera um transtorno você fazer ali um rasgo, seja na laje ou na parede, para ir criando esses novos pontos de iluminação. Então, minha intenção aqui hoje é te mostrar algumas formas de você fazer isso sem quebrar nada e sem gerar nenhum tipo de transtorno aí e ainda assim ter um espaço bem iluminado. Então, vamos começar falando que para você criar esses novos pontos de iluminação, seja no teto, né, diretamente na laje ou na parede, você pode usar o que a gente chama de eletrofita. A eletrofita ela é bem simples. O que você vai fazer é usar um ponto de energia já existente e puxar essa eletrofita para um novo ponto onde você quer que tenha aí. É bem comum da gente fazer isso quando você tem somente esse ponto central de iluminação e aí você quer puxar um ponto para colocar um pendente e aí você pode usar essa eletrofita. Como que você deve usar a eletrofita? Você vai puxar ela, né, desse ponto de energia que você já tem, e aí ela é colada, ó, ela é autocolante. Então você vai trabalhar com ela, colar, levar ela até o novo ponto central, e aí depois você passa aqui uma massa e faz a pintura aí da laje. E funciona também para criar novos pontos de tomada, por exemplo, se você precisar. Então você já pega ali uma tomada que já existe e leva para um novo ponto que você precisa. A eletrofita é bem eficaz com isso, porque você não precisa ali muitas vezes fazer o rasgo ou na parede ou na sua laje, né? E aí dá para fazer com a eletrofita, passa a massa depois, faz a pintura e aí você vai ter um novo ponto de iluminação aí diretamente do teto. Caso você não queira trabalhar com a eletrofita, uma opção que eu amo utilizar são os trilhos eletrificados. O que é isso? O trilho nada mais é do que uma barra, então deixa eu improvisar. Imagina que isso daqui é a barra do trilho, então você precisa apenas de um ponto de iluminação e esse ponto vai eletrificar todo o trilho. Então você vem, ó, a gente tem aqui um spot. Então o spot vai encaixado nesse trilho, você coloca quantos spots você quiser e todos eles a partir de um trilho só vão ter aí iluminação. Então não precisa de ter vários pontos para colocar o trilho eletrificado, somente um. Por isso que ele é tão vantajoso para você colocar aí no seu espaço. E muitas vezes eles eram associados somente ao estilo industrial, para ficar ali uma decoração um pouquinho mais pesada também, mais rústica, mais urbana. Mas hoje em dia a gente tem modelos como o trilho eletrificado branco, que traz aí, deixa seu ambiente mais clean, caso você queira que essa iluminação não tenha tanto destaque, você pode trabalhar
com o trilho na cor branca. Já se você quer um ambiente mais moderno, mais contemporâneo, pode trabalhar com ele no preto. E aí a gente tem várias ideias para você fazer isso. Você pode criar vários desenhos diferentes aí na sua laje, retangulares, desenhos que vão levando, né, para caminhos diferentes, tudo a partir desse trilho eletrificado. E aí lembrando que os spots são encaixados, você pode colocar quantos spots você quiser por trilho. E esse daqui é um modelo que já vem com LED, mas existem modelos de spot que você vai adquirir a lâmpada separadamente. E aí você pode brincar com isso, trabalhando com uma lâmpada par 20, par 30, uma R70, que vai ter ali uma iluminação mais dramática também. E ó, ele é móvel, então é direcionável. Então você vai direcionar esses novos pontos para novos lugares aí do seu espaço. Uma outra forma de iluminar a partir de um ponto central é trabalhar também com um pendente que existe agora, que a gente deixa, ele traz uma iluminação mais indireta. Então você não vai ter ali aquela iluminação bem direta ali, bem focada no centro do seu espaço. Então ele vai trazer uma luz mais aconchegante, mais indireta, porque a iluminação dele vai para cima. Então você consegue trazer essa iluminação mais aconchegante, mais relaxante a partir também de um ponto central. É interessante você pensar nas atividades que você vai desenvolver dentro desse espaço para a gente conseguir ir determinando esses novos pontos de iluminação. Então, por exemplo, se você está numa sala, é interessante, se você tiver aí um painel, uma marcenaria planejada, trabalhar ali com uma iluminação mais decorativa, que na hora que você estiver assistindo ali a televisão, essa iluminação com uma fita de LED ou com um perfil de LED que fica ali mais indireta, que você não consegue ver. Então, isso traz uma sensação de aconchego, de relaxamento também. E aí vai estar ali a sala toda escurinha e você cria só esse ponto ali diretamente no painel. Quando você não tem painel, dá também para a gente colocar essa fita em móveis, como no rack, por exemplo. Então, atrás do rack, ele, né, tá ali com uma distância da parede, atrás desse rack você coloca esse perfil ou essa fita de LED bem escondidinha ali, e aí vai trazer esse efeito da iluminação também mais aconchegante e mais relaxante. Para a sala ou para os quartos também fica interessante você trabalhar com pendentes ali na lateral do sofá ou na lateral da cama, e aí novamente você pode usar a fita eletrificada, mas também dá para trabalhar além disso, trabalhar com luminárias de piso. Então essas luminárias eu gosto bastante, elas trazem ali, demonstram, né, que aquela casa está ali mais cuidada, porque elas são mais imponentes também. Então você imagina que vai ter a luminária de piso ali, tem diversos modelos, se adequam a diversos tipos de decoração, e ela só vai precisar de um ponto de tomada para você colocar ela ali. Então fica legal colocar na lateral do sofá, aonde vai ter ali uma mesa lateral, então fica bem bacana trabalhar com esse tipo de iluminação. Outra que eu gosto também de trabalhar são as luminárias de mesa ou os abajures. Eles trazem também uma sofisticação, uma elegância para o espaço, porque também são imponentes, né? E dá para trabalhar com eles, porque eles também só precisam de um ponto de tomada. Eu gosto bastante dessa opção, na verdade, uso bastante nos projetos também. E uma outra que eu amo utilizar, talvez seja a minha preferida, são as arandelas. Muitas vezes dá para você utilizar aí as arandelas nas salas, nos quartos e até nas salas de jantar. Geralmente você pensa que em cima da mesa de jantar tem que ter ali um pendente, e muitas vezes não. Com as arandelas, essas articuladas, né, que você consegue trazer para junto da mesa, fica bem bacana também, e você não precisa ali se preocupar em rasgar a parede, porque ou você pode trabalhar de novo com a fita eletrificada, ou existem modelos de arandelas também, que você liga direto na tomada. Então fica uma opção linda, super diferente, foge ali daquele padrão em cima da mesa de jantar de ter somente um pendente, né? Então você trabalha ali com a arandela. Eu gosto bastante dessa opção, dessas articuladas, né? Mas também temos aquelas que são de parede mesmo, que não são articuladas, são fixas, e aí elas trazem aquele ar mais decorativo também. Então você pode usar ali na parede que tiver a TV, ou até mesmo a que tiver o sofá, vai trazer essa iluminação mais indireta também. Eu gosto bastante dessa opção. Ah, e eu não falei do perfil de LED. Esse daqui é um modelo de embutir. Então seria mais no caso de quem já tem ali
um forro de gesso ou algum outro tipo de forro. Mas para você que não tem, que não quer ter esse trabalho de rebaixar o gesso aí no seu ambiente, existem também perfis de LED de sobrepor. E aí eles são um pouquinho maiores, né, em profundidade, e eles vão ficar diretamente ali. Você pode colocar e substituir eles por aquele ponto central somente. Então ele vai trazer uma iluminação mais uniforme para o seu espaço do que somente aquele ponto central. Dá para trabalhar também com essa opção do perfil de LED, que deixa também o ambiente super moderno, né? É uma iluminação que está sendo muito utilizada, e aí você pode trabalhar com ela indo do teto até a parede, ou da parede para o piso, do teto para algum móvel, seja o painel de TV também. Tudo isso sobreposto, né? Sobreposto ao teto ou sobreposto à parede. Então não precisa preocupar ali em fazer aquele rasgo, em quebrar a parede, nada disso. Dá para ir trabalhando com esse estilo de iluminação também. E já que nós estamos falando de novos pontos de iluminação aí para o seu espaço, eu não posso deixar de te falar da lâmpada e da temperatura certa dessa lâmpada para o seu espaço. Eu não gosto de jeito algum de trabalhar com aquela iluminação mais branca, sabe? Que chega a ser quase azulada para ambientes residenciais. Porque esse é um tipo de lâmpada, um tipo de temperatura que fica ali em 6.500 kelvins ou 8.000 kelvins, chega a ficar até azulado mesmo, que desperta muito a atenção da gente. Então nos deixa sempre em alerta. O que não é ideal para ambientes residenciais, onde você está ali para descansar, para relaxar, para ter um espaço ali de aconchego mesmo, de refúgio. Então eu sei que é muito comum e as pessoas sempre falam que a iluminação, a luz branca, a lâmpada branca ilumina mais que a lâmpada amarela, mas isso, posso te falar, é um verdadeiro mito, porque o que vai medir isso a gente chama de fluxo luminoso, que são os lumens dessa lâmpada. Então se você pegar a caixinha de uma lâmpada branca com uma lâmpada amarela, você vai ver que em muitos casos uma lâmpada amarela tem um fluxo luminoso maior do que a lâmpada branca, ou seja, ela ilumina mais que a branca. Então é um grande mito. E aí tem também a questão de visibilidade, né? Que acham que a luz branca você consegue ver melhor. E também é um mito, porque o que mede isso é o que a gente chama de IRC. Então é ideal você trabalhar aí para qualquer tipo de lâmpada, né? Dependendo da sua intenção, com IRC maior que 90. Então, são vários mitos que a gente vai criando aí ao longo da vida e que as pessoas vão passando, né? E que vai nos impedindo de ter um ambiente realmente aconchegante. Porque o aconchego não se trata somente, né, de um sofá aconchegante, né, de uma poltrona, mas também muito disso vem da iluminação. E por que eu falo só sobre isso também? Porque isso não tem a ver somente com estética, com deixar ali uma iluminação amarela, que ela é mais bonita, não é isso. Mas tem a ver também diretamente com o nosso ciclo circadiano, que determina ali, né? A luz do dia vai determinando as atividades que o nosso corpo vai reagindo aí durante o dia. Então, quando a gente está em casa, que geralmente é à noite que a gente vai fazer o uso dessas lâmpadas, é a hora que a gente realmente, o nosso corpo está se preparando ali para dormir, começa a ter aquela sensação de relaxamento e é ideal realmente trabalhar com essa lâmpada mais amareladinha, que gira ali em torno de 2.700 kelvins, 3.000 kelvins. Mas eu sempre falo que se você é uma pessoa mais conservadora, dá para você trabalhar ali até 4.000 kelvins, que ela ainda fica uma lâmpada mais aconchegante. Geralmente a gente pode trabalhar com ela nos banheiros e nas cozinhas. Agora para os quartos eu gosto bastante dessa iluminação mais amarelinha, porque não tem erro. Você tendo esse tipo de iluminação, a sensação de aconchego e relaxamento vai ser infinitamente maior do que quando você tem uma lâmpada branca que só te deixa em alerta e realmente não é ideal aí para o seu ambiente residencial. Se esse vídeo te ajudou, já te peço para se inscrever nesse canal. Semanalmente a gente tem vídeos aqui para te ajudar a decorar e ter aí uma casa que você consiga amar cada detalhezinho dela. Comenta aqui se você já utiliza algumas dessas formas que eu te disse aqui no vídeo de iluminação ou se você vai usar e já curte esse vídeo e compartilha com todas as suas amigas. Beijo!